Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no YouTube do Malvino Terapias. Eu vou te falar um pouquinho do assunto de hoje, que é como ajudar vidas através do processo terapêutico com quiropraxia. Pô, eu sou o Malvino, para quem não me conhece, ah, sou terapeuta há 18 anos, eu vou completar agora nesse mês. Estudei e trabalhei no Peru, na Espanha e atendi atualmente a mais de 4.000 pessoas. Então, tenho aí uma vasta experiência em terapias ou medicinas alternativas. Sou praticante de medicina tradicional chinesa há 17 anos, quase 18, quiroprata, enfim, uma série de técnicas. Trabalho com cadeias musculares, com shiatsu, reflexologia podal, mobilização articular, entre outras. E sempre buscando aperfeiçoar, melhorar, sempre estudando, sempre avançando. E a minha experiência é no Peru, na Espanha e atualmente no Brasil. Tenho experiência clínica em 3 países, portanto eu trabalho de uma forma um pouquinho diferente de como trabalham os brasileiros, devido à minha experiência internacional, que felizmente foi muito enriquecedora. Bom, então vamos lá. Sobre o nosso tema de hoje, será que é possível você ajudar vidas através do processo terapêutico com quiropraxia? Eu te digo, sim, é possível. Sabe por quê? Porque durante essa minha experiência, agora com quase 18 anos, eu já ajudei aplicando e ensinando milhares de vidas no processo terapêutico, tanto no Brasil como no exterior. E você ficando até o final, irá aprender a como ajudar vidas através do processo terapêutico com quiropraxia e, quem sabe, você sinta interesse em também ajudar pessoas próximas de você a serem mais felizes e com menos dores e até mesmo você possa vir a se tornar um quiroprata. Já imaginou você ajudando pessoas a aliviar dores na coluna? Pessoas próximas de você, que você ama e que vê ali sofrendo, tomando aquele monte de remédio e nada dá certo, nada tira a dor da pessoa? Pois é. Então, eu digo para você que isso é possível, porque foram mais de 17 anos ajudando mais de 4.000 vidas com esse processo terapêutico. E você também pode acompanhar a minha rotina nos stories do Instagram ou nos meus posts no @malvinoterapias. Aproveita também, siga eu por aqui pelo YouTube, tá? Clica no sininho aí de notificações sempre que eu postar uma live para você poder receber esse conteúdo totalmente gratuito, baseado, na maioria das vezes, na minha experiência, na minha prática clínica com medicinas alternativas ou terapias complementares, como vem chamando hoje no Brasil. Eu gostaria de começar te explicando um pouquinho sobre o que é escoliose. Deixa eu passar aqui o áudio, o slide para você. Eu quero te falar um pouquinho sobre essa maravilha aqui. O que essa maravilha que dói que você nem imagina, né? Mas vamos lá, o que é escoliose? Bom, a escoliose ela é caracterizada pelo desvio lateral na coluna, ou seja, ela fica em uma forma de C, tendo vários graus, e na maioria das vezes provoca dores horríveis nas costas. Veja as imagens que eu vou te mostrar agora nos seguintes slides. Bom, esse daqui é uma forma da gente avaliar o grau de escoliose da pessoa, tá? É muito bacana isso aqui. Nós temos uma régua no consultório e lá você faz a avaliação da pessoa, tá? E aí, para você ir tendo uma ideia dos graus de escoliose, olha só. Bom, geralmente observa-se a escoliose que a pessoa ela tem um ombro mais caído do que o outro, né? Devido a essa curvatura em forma de C na coluna. E você pode observar nesse slide aqui que eu estou te apresentando sobre o que é uma escoliose. Olha só, esse daqui ele é um pouquinho menos agravante. E é muito comum você ver pessoas com o ombro mais caído do que o outro. E na imensa maioria das vezes, isso implica que a pessoa está com uma escoliose, tá? Bom, isso daqui é uma imagem de uma criança que fez uma cirurgia. E aí eu te pergunto, pensa em uma pessoa que, por exemplo, tem uma escoliose desde os 14, 15 anos de idade. Quando ela passa por uma situação bizarra dessa, né?
É horrível, né, uma cirurgia dessa em uma criança, gente. Ela tem duas opções. Passar a vida inteira tomando isso pela medicina convencional, tá? Ela tem duas opções pela medicina convencional, ou medicina alopática. Passar a vida inteira intoxicando o organismo de medicações e desenvolvendo outras doenças que essas medicações alopáticas causam no organismo, né? Ou fazer essa horrível cirurgia que você está vendo aí e, como você sabe, a coluna nunca mais vai ser a mesma, a mobilidade nunca mais vai ser a mesma, e a pessoa passa a ser meio que um robozinho, e ninguém garante que ela não vai sentir dores. Nenhum médico garante isso. E a pessoa vai passar a vida toda com queixas, com remédios, os problemas vão aumentando. É um agravante isso, né? A pessoa se vê sem cura, sem esperança. Eu te pergunto, será que realmente não existem formas de corrigir a escoliose sem cirurgias ou sem ficar intoxicando o organismo a vida toda com tanta remediação? Lembre-se, remediar não é curar. E eu acredito que esse quadro, inclusive, vamos dizer que a pessoa não fez cirurgia, igual pessoas que eu já conheci, vou até apresentar para você, à medida que a gente for mergulhando profundamente nessa live, nesse assunto aqui tão importante, que é a coluna, né? É o pilar que sustenta o nosso corpo. É o que faz com que nós sintamos absolutamente tudo, através do quê? Do sistema nervoso central. É o velho e clássico exemplo de uma pessoa que põe uma mão numa chapa quente e automaticamente ela tira. Por quê? Esses neurotransmissores estão conectados com a coluna. Tá? Absolutamente tudo no seu corpo, no seu organismo, está conectado com a coluna. Tá? Agora, uma pessoa que tem uma escoliose, ela pode piorar, primeiramente porque não sendo tratado a causa que deveria ser corrigido, isso é muito raro, exceto que o seu médico seja um quiroprata, um acupunturista ou um osteopata, que são raros, mas tem esses bons médicos. Existe, tá? Médico acupunturista, são poucos, mas tem médico quiroprata, médico osteopata, e são médicos que a gente vê que vai por uma via realmente de cura, e não remediação ou cirurgias, muitas vezes desnecessárias, né? Então, esse quadro, uma pessoa que tem escoliose, ela pode ir realmente piorando. Por quê? Porque deveria ser tratada a causa do problema, mas a pessoa fica com limitações para o resto da vida, fazendo cirurgia ou não. Agora, eu vou comentar para você um caso de um paciente que o médico ia operar as vértebras dele. Eu vou pôr a câmera aqui para você. Beleza, estou contigo. Bom, veja bem, tem um paciente que ele aparece... Isso é muito comum acontecer no meu consultório, tá? Isso não é de hoje, não é só no Brasil. É muito comum mesmo, infelizmente. No Brasil eu vejo muito mais devido à falta de consciência e conhecimento das pessoas de técnicas como a quiropraxia. Aí eu te pergunto, será que realmente é necessário operar? Será que a quiropraxia e outras modalidades que trabalham com a coluna não corrigem isso sem cirurgia? Será que não pode melhorar através de suplementação também? Tem médico que diz que não, que isso é só para a indústria que faz os colágenos da vida e ganhar dinheiro, né? Porém, a minha experiência é outra, bem diferente. Enfim, vou te explicar um caso do último que chegou agora, foi semana passada. O último paciente que chegou veio desesperado, falou, Malvino, eu estava fazendo um tratamento há 3 anos com o meu médico não queria me operar, ele estava tratando com medicações e tal, eu fui buscar uma segunda opinião, porque não aguentava mais de enxaqueca, de dores de cabeça, fui buscar uma segunda opinião. E esse segundo médico, ele disse, não, imagina, que isso, você é jovem, ele acho que tem 39 anos, você é jovem, você precisa fazer a cirurgia logo e tirar de cima, até quando você vai ficar aí tomando remédio e não dá resultado, efeito paliativo, né? O médico simplesmente passou por cima do médico do paciente. Foi buscar uma segunda opinião, ele atropelou, já não cumpriu a ética, né? Então, vamos operar essas vértebras aí, operar 2 vértebras cervicais. Tá bom, o paciente topou, disse que ia sair sem dor, era uma cirurgia simples, rápida, ele ia melhorar bem rápido e ia se livrar das dores de cabeça dele. O paciente foi lá, fez a cirurgia, na mesa de cirurgia, o médico resolveu, de repente, vou operar mais 2. De 2 vértebras, ele operou 4. Não consultou o paciente, claro, não tem como, ele deveria estar
anestesiado, porém a esposa dele estava. Não consultou a esposa dele, que era o responsável por ele, e fez a cirurgia. Resultado, iria custar 40 mil reais essa cirurgia, como é pelo convênio, custou 27, mais 27, 54 mil reais, o bolso ali do nosso querido médico que cometeu aí essa cirurgia, né? Para não falar outra palavra que eu quero falar aqui. Mas enfim, a gente vê e é muito comum isso. Resultado, apareceu pedindo uma terceira opinião para mim. Não vou fazer quiropraxia em você, porque a corda estoura para o lado do mais fraco. E quando você vê que acontece uma coisa ruim com alguém das medicinas alternativas, sai em televisão, é um escarcéu. Coloca a gente como charlatão, como bruxo, como tudo, menos como uma pessoa que cura. Né? E enquanto eles fazem essas coisas, e um esconde o outro ali, né? Eles têm uma ética muito legal, que ninguém fala das coisas ruins, que os erros médicos, as negligências, as imprudências que eles cometem, fica entre eles em sigilo. Lá, uma vez ou outra, quando é algo assim que escancara muito, aí sai na televisão. Mas na maioria das vezes você vê ridicularizando práticas como as medicinas alternativas, que são as que estão curando e não remediando. Cirurgia quando é necessário, parabéns. Remédio quando é necessário, parabéns. Agora, não sempre é necessário cirurgia, não sempre é necessário ficar remediando. Porque remediar não é curar, assim de simples. Okay? Então, baseado nessa minha experiência, nas mais de 4 mil pessoas que eu já atendi no Brasil e no exterior, eu posso te dizer que eu já livrei muitas pessoas de cirurgia. Agora, vamos lá. Mas, Malvino, o que é quiropraxia? Hein? Deixa eu vir para cá. O que é quiropraxia? É muito interessante, porque são práticas que vão ficando cada vez mais conhecidas aqui no Brasil devido ao alto nível de eficácia que ela tem. É importante dizer também que tem muitas pessoas que elas se acostumam com a dor, tá? E isso não é bom. Isso vai gerando uma série de outros problemas à saúde da pessoa, inclusive frustrações e desânimo, tá? Vamos lá, o que é a quiropraxia? Uma forma de medicina alternativa para diagnosticar e tratar o sistema musculoesquelético, principalmente da coluna vertebral, que sofre alterações, né, ou é afetada e afeta esse estado geral da saúde do sistema nervoso. Como eu te expliquei, a coluna está relacionada a absolutamente tudo no seu corpo. Quando ela sofre alterações, também acontecem outras coisas no corpo, desde uma dorzinha até um nervo ciático, uma lombalgia, uma ciatalgia, uma escoliose, enfim, a influencia nos órgãos vitais, nos órgãos sensoriais, nos tecidos e por aí vai. Tudo está conectado com a coluna, lembre-se. E é uma terapia, gente, ou uma prática, né, que dedica à saúde do sistema neuromusculoesquelético. Como eu te disse, tudo está conectado. Através de técnicas de terapia manual, exercícios e orientação postural. E apresenta diminuição de dores e tensões, promovendo a restauração do movimento corporal apropriado por meio das chamadas manobras. É aqueles estralos, quando você escuta, tem gente que tem medo disso, né? Mas quem recebe um estralinho desse de um profissional bem qualificado, fala, que delícia, que alívio. É que são esses processos, que são essas pressões sobre as vértebras do paciente, tá? Então, isso é basicamente um resumo aí do que é a quiropraxia. E eu estou falando aqui de processo terapêutico, é importante, né, eu explicar mais o que é um processo terapêutico, para você que talvez esteja pensando ou esteja até cogitando em ser um terapeuta, ou você que talvez seja estudante de fisioterapia, ou seja um acupunturista, ou seja um massoterapeuta, enfim, você que é uma pessoa que quer curar ou que ajuda vidas, é importante entender o que é um processo terapêutico, tá? Ele consiste basicamente em desvendar conflitos que causam sofrimentos ao paciente. Ou seja, basicamente é chegar à causa do problema. E, do contrário, é só remediar, é paliativo. Você fica tratando o sintoma, vai tratar a vida toda, não cura. Isso não é curar, é remediar. Ok? É importante você entender, remediar não é curar. E esse processo terapêutico faz com que o paciente se entenda, se escute
Tome consciência dos padrões de repetição e sintomas de seus transtornos físicos ou psicológicos. Então, muitas vezes, o paciente, por exemplo, senta torto. A pessoa não tem consciência daquele padrão ali, daquele comportamento repetitivo que ela está fazendo, aquele padrão de comportamento. Toda vez que senta, senta em cima do cóccix, que é aquele ossinho que tem no final da coluna. É óbvio que você vai sentir dores, que você vai ter problemas posturais. Então, ao tomar consciência de sentar em cima dos ossinhos do bumbum, que são os isquios, isso já muda tudo, entende? É muito importante esse lado aí. Mas, Malvino, qual que é o resultado disso, cara? Eu quero saber o resultado dessa tal de quiropraxia aí. Eu até coloquei no slide para você aqui, olha, que na maioria, na esmagadora maioria das vezes, o paciente sai com uma sensação de leveza. Logo após esse processo terapêutico, às vezes, na maioria das vezes até na primeira sessão, outras vezes na terceira ou quarta sessão, dependendo do grau de problema, né? Se o paciente é obeso, se já aconteceram outras vezes da pessoa ficar travada numa cama, por exemplo. Enfim, uma série de fatores, as comorbidades que a pessoa tem, a quantidade de medo de como o organismo dela esteja intoxicado e por aí vai. Então, o resultado, na esmagadora maioria das vezes, é que o paciente sai com uma sensação de bem-estar, com uma leveza e relata grande alívio das dores. Agora é importante também saber que quando a gente fala de processo terapêutico, eu estou te transmitindo um pouco aqui da minha experiência, é importante isso daqui, olha. Ajudar vidas implica ter um olho clínico. Isso daqui vem basicamente da minha experiência clínica, que eu estou agora transmitindo para você. Tá? Por exemplo, eu já vi pessoas terem dor na coluna por fator de alimentação, eu já vi pessoas tendo dor na coluna por fator mecânico, ou seja, uma queda, uma pancada. Eu já vi pessoas tendo dor na coluna por processos emocionais. Eu já vi pessoas depressivas que, quando mudaram a postura e passou o processo quiroprático, ela melhorou da depressão. É muita coisa. Com o passar do tempo, você vai fazendo as avaliações posturais, né, que isso você aprende comigo também nos cursos de quiropraxia que eu geralmente promovo para pessoas que queiram ser quiroprata, e você vai fazendo aí essas avaliações posturais. Chega um momento que você olha uma pessoa na rua e já fala, aquele ali tem cifose, aquele ali tem escoliose, olha aquela pessoa como caminha duro, olha aquele ali que tem lordose, olha o ombro como está caído, olha o pescoço daquela pessoa como está com uma lordose grande, esticado, olha o que o celular está fazendo na coluna daquela pessoa, e você vai desenvolvendo o chamado olho clínico. O primeiro passo para você desenvolver o olho clínico, claro, é aprender a técnica, aprender quiropraxia. E logo desenvolver destreza na prática, nos quadros de avaliação, chegando literalmente a ver o problema que a pessoa tem antes mesmo de avaliar. Muitas vezes a pessoa entra na porta do seu consultório, ou você vê uma pessoa na rua, você já sabe o problema que a pessoa tem. E é mais. Será que o corpo tem influência sobre a mente? Vamos pensar isso? Como é a postura de uma pessoa arrogante? Como é a postura de uma pessoa humilde? Como é a postura de uma pessoa triste? Como é a postura de uma pessoa medrosa? Já parou para pensar nisso? O corpo muitas vezes expressa o que a mente pensa. O corpo, ele viria a expressar a mente. Isso é importante ter em conta na prática clínica. Tá? Isso daqui é muito legal porque é o impacto que esse processo terapêutico causa na vida das pessoas. Será que causa algum impacto isso na vida das pessoas? Na maioria das vezes, o quiroprata sabe que o paciente sai melhor, porém, por trás dessa cura bem intencionada, acontece uma série de mudanças que não vemos na vida desse ser e o quiroprata está ajudando. Como, por exemplo, a mudança de humor, a família, os companheiros de trabalho, o dançar, o divertir-se em família ou com amigos, o sorrir, a calma que isso proporciona na vida da pessoa, né? Porque a pessoa está sempre irritada, com dor. É sistema nervoso central, gente. A pessoa está com dor, está ali, está incomodada, está irritada, e aí toma remédio, dá aquela intoxicada no organismo e fica um mau humor danado, né?
É normal, a pessoa está com dor, há de ser compreendida. E aí uma pessoa dessa, por exemplo, tem uma bela noite de sono, para ela é uma grande vitória, uma grande conquista. E uma série de outros benefícios que você descobre com a prática e o tempo de profissionalismo, como eu descobri e quero mostrar agora para você o caso de duas pessoas que sofriam com dores e hoje têm uma vida bem mais leve, livre de dores e mais saudável. São coisas que esse tal de olho clínico aí te transmite, tá? Deixa eu mostrar para você aqui o caso dessa pessoa que tinha uma escoliose e a escoliose dela foi corrigida. O médico disse que ela não tinha solução, ela ia ter que acostumar com as dores e que ela ia morrer se ela não conseguia lavar a louça. Não conseguia lavar a louça. Bom, vamos lá para o caso dessa pessoa que tinha uma escoliose e olha desde que idade. Vai lá. Olá, meu nome é Edilene, eu tenho escoliose desde os 15 anos, por indicação médica, já fiz fisioterapias, já fiz RPG, natação, hidroginástica, pilates, para amenizar as dores causadas na coluna por conta da escoliose. Mas, no entanto, amenizavam, não cessavam. E, por indicação de um amigo, eu conheci o Dr. Malvino. Então, agendei uma avaliação e, por incrível que pareça, logo na primeira sessão já obtive um excelente resultado. Desde a primeira sessão eu não senti mais dores e hoje eu tenho vida normal, sem dores. E estou continuando o tratamento com ele para fazer a correção postural. Estou muito satisfeita e recomendo. Doutor Malvino, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Posso? Posso? Olha! Malvino! Ó os bracinhos! Ó! Ele vai ficar contente. Ó! Ó os braços que não levantavam! Tem que ser atravessado, você tá muito difícil. Olha a coluna! Ereta! Ó! Olha agora! Olha o trabalho! Ó! Mais um! Olha a labirintite! Olha o bracinho como Você funciona! tá filmando ou tá olhando foto? Filmando! Aê, Malvino! Aê! Olha o bracinho dela! Ai. Olha a labirintite, mãe! Amidalite! Bom, então está aí o caso dessas duas pessoas, né? Que fantástico. Olha como a gente que trabalha com vidas impacta, né? Dentro do lar da pessoa e muitas vezes não sabe. Agora eu quero fazer um esclarecimento para você aqui. Maravilha, tá aqui. É importante te esclarecer que a quiropraxia é praticada no Brasil desde 1922. Não é uma prática exclusiva de um determinado segmento. Não é uma prática exclusiva de fisioterapeutas, nem de universidades, nem de médicos, como muitas vezes nós ouvimos falar. Caso isso venha a acontecer, eu sei que ensinam isso, inclusive na universidade, os professores ensinam, olha, a quiropraxia é uma prática exclusiva de fisioterapeuta, porque o ministro, não sei das quantas, disse que fez um elogio lá e já disseram que é prática exclusiva. Isso não é verdade. Não é verdade mesmo. Mostra para mim aí em qual código, cadê a lei, cadê o inciso, cadê o artigo. Não existe, gente. Por enquanto, a quiropraxia não é prática exclusiva de nenhum desses segmentos. E a gente sabe que por trás tem lá os conselhos da vida, né? Você paga uma grana lá e na maioria das vezes você não tem nenhum retorno. A maioria dos conselhos você não tem retorno. É uma máquina de fazer dinheiro, para ter o controle sobre isso. Caso no Brasil seja aprovado, é uma guerra esse negócio, né?
Estão fazendo o que os médicos tentaram fazer com a acupuntura, né? Que seja de prática exclusiva de médico, e médico não sabe acupuntura, gente. Para começar e terminar. Medicina tradicional chinesa não existe doença e desequilíbrio energético, do yin ou do yang. E agora o Conselho de Fisioterapeutas está tentando fazer a mesma coisa com a quiropraxia, e não é verdade. Estão dizendo que é uma prática exclusiva de fisioterapeutas e não existe, não foi aprovado nenhuma lei. Não tem. Mostra para mim aqui. Escreve para mim no comentário. Malvino, ó, foi aprovada essa lei tal dia, é a lei tal, inciso tal, artigo qual. Maravilha. Se for assim, maravilha. Eu entro no bolo. Porque eu já estou dando aula de quiropraxia. Caso fosse isso, repito, o Brasil seria o único país do mundo, do planeta, onde a quiropraxia não é prática de quiroprata. Que absurdo, né? Enfim. Existem 2 universidades apenas no Brasil que dão aula de quiropraxia. Uma está em São Paulo, outra está no sul do Brasil. E dizem, cuidado com quem não estuda na faculdade. Quiropraxia. 5 anos de quiropraxia. Será que é 5 anos realmente um curso de quiropraxia? Pois eu te informo que os cursos livres, tal e como vem sendo feitos desde 1922, são cursos de 4 meses a 1 ano. E é claro que depois a pessoa vai desenvolvendo sua prática clínica, né? E vai ficando bom naquilo, vai buscando outras práticas, etc. Mas será que demoram 5 anos para aprender sobre a estrutura das vértebras e as manobras? Eu acho que não. Eu acho que ali tem um pouquinho do famoso encher linguiça, né? Que dá matérias que não tem nada a ver com o tema. Então, estamos falando de quiropraxia, tá? Só quiropraxia. Esse é o tempo que você demora, geralmente, num curso livre para aprender. E agora estão tentando usar a psicologia do medo, no sentido de cuidado com quem não estuda na universidade, isso pode ser perigoso. Mas desde 1922, os quiropratas estão aí, ajudando milhares de vidas. E aí, como é que fica? Pois é, e é mais. Que a pessoa estude numa universidade 5 anos lá, estudando quiropraxia, não tem conteúdo para 5 anos, gente. Não tem. Eles enchem linguiça, coloca outras matérias lá para complementar. Não tem, é fato. Pode olhar na grade que eu já olhei. Pode olhar na grade curricular dessas 2 universidades. E é mais, quem te garante que você estudando, se formando em quiropraxia lá 5 anos de investimento numa universidade, quem te garante que isso vai fazer de você um bom profissional? Quem te garante que você não vai cometer nenhum erro? Sabe por que eu te digo isso? Já vieram 3 pessoas que tiveram problemas sérios com quiroprata, e 2 desses quiropratas, que são mulheres, eu sei porque veio 2 senhores idosos que me relatou que esses quiropratas eram mulheres, tá? Por isso que eu sei, eles me relataram. Estudaram em universidade, diploma bonitão lá na parede, né? Bate a mão no peito, que eu estudei em X universidade. E sabe o que aconteceu? Teve AVC, porque a pessoa fez uma manobra mal feita na cervical, e ela já saiu de lá com dor, mas não deu 15 dias, a pessoa foi internada, ficou mais de um ano sem memória, demorou quase 2 anos para se recuperar. Por causa de uma manobra mal feita de um quiroprata, que supostamente é o mais ideal, o mais qualificado do mundo, porque estudou na universidade. E o segundo caso, também de uma pessoa que estudou na universidade, foi lá fazer num idoso uma pressão na vértebra torácica e estourou o externo, que é esse osso aqui, desse senhor idoso. Então, são 2 pessoas que vieram com muito medo de quiropraxia. Eu falei, olha, não é assim, vamos fazer só umas trações, umas mobilizações, conseguir trabalhar com essas pessoas. E teve também o caso de uma massoterapeuta que deveria ter feito somente uma massagem nessa paciente, porque uma clínica de acupuntura ia passar por uma massagem, depois ia fazer acupuntura para um problema no ombro. Aí foi lá a quiroprata, que parece que ela era bem corpulenta, pesada, e fez uma pressão, que massagem não é quiropraxia, gente. Ela ia fazer uma massagem. Fez uma pressão e machucou uma vértebra torácica, a T9. A T9 e a T10 dessa paciente. E, claro, ela veio no meu consultório desesperada, morrendo de dor. Ela agachava e não conseguia se levantar. Era horrível. E com 2 sessões eu consegui resolver o problema. Mas, é claro, eu pedi para ela avisar esse profissional que está acontecendo isso, porque parece ser que o acupunturista dela é uma pessoa muito boa, muito bem conceituada, mas
está se queimando por outras pessoas, né? Então, se você é massoterapeuta, vem estudar primeiro, não fica fazendo quiropraxia, uma coisa que se a pessoa vem fazer uma massagem, é massagem, não é quiropraxia, tá? É diferente. Então, vem estudar quiropraxia, vem aprender, vem praticar primeiro, e depois você vai para o mercado e falar, eu faço quiropraxia, para ir seguro. Então, esses são os 3 casos que eu vi aqui no Brasil, e eu gostaria de te comentar precisamente por isso, né? Porque estão tentando queimar o filme de qualquer jeito, estão tentando tomar o negócio, né? E eu tenho, nossa, um monte de exemplos de pessoas doloridas que chegaram com dores e apareceram sem dores, né? Eu vou até pôr um para você aqui. Bom, essa pessoa aqui é a Bianca Bartocco, ela é uma tenente da Polícia Militar aqui de São Paulo. Tá aí o depoimento dela para você ler. Você pode depois até pausar o vídeo para poder ler aí o depoimento dessa pessoa. Mas tem vários, eu tenho áudio, eu tenho vídeos. Entra no meu Instagram, dá uma fuçadinha lá que você vai encontrar muita coisa. Tanto nos comentários também, enfim, bastante gente. Bom, enquanto você lê, eu vou mudar aqui o slide. Comenta para mim o que você achou. E para te ajudar mais, inclusive, eu vou te pedir que siga esses passos. Fique à vontade para me enviar perguntas no direct. Marque alguém que você conhece e que tenha interesse de aprender quiropraxia, ou até mesmo que tenha dores nas costas, né, e queira se livrar dessas dores, que já tentou de tudo e não quer fazer cirurgia. Me siga aqui nas redes sociais. Lembre-se de curtir e compartilhar. Clica no sininho aqui também do YouTube para você poder receber as notificações, tá? E daqui a alguns dias, essa semana ainda, eu vou fazer uma outra live para você, que o tema é por que a medicina tradicional chinesa, combinada com a quiropraxia, consegue ter resultados rápidos, duradouros e eficazes. Se você chegou até aqui, está passando por algum tipo de dor, ou tem alguém próximo passando por isso, ou até mesmo deseja aprender quiropraxia, entre em contato comigo para fazer a diferença na vida de pessoas, como eu venho fazendo nos últimos 17 anos, em 3 países e atendendo aí a mais de 4.000 pessoas. Para encerrar essa live, para as pessoas que às vezes dizem, isso não funciona, isso daí é balela, né? Eu vou usar a frase desse campeão aqui, que é o Albert Einstein, um cientista, e ele diz o seguinte: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Então, se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Você vem tomando remédio, tá indo no massagista, tá indo no médico, não tá resolvendo o seu problema, não tá dando certo. Faça algo diferente. Okay? Então, muito obrigado e até a próxima live essa semana. Fica de olho nos meus stories, fica de olho lá nos meus posts no Instagram, tá bom? Também estou no Facebook, é tudo como Malvino Terapias. Beijo no coração, namastê.